Ontem eu li uma parte da Bíblia para vocês no livro de Daniel, capítulo 4. E nós vimos o versículo 17. E eu disse a vocês que aquilo era muitas vezes considerado como um sonho que foi contado a Daniel, o profeta, por Nabucodonosor, e Daniel deu a interpretação do sonho dele. Agora, naquele versículo 17, eu já expliquei o que aconteceu. Talvez devêssemos voltar. Vamos ler a partir do versículo 15. Eu penso que voltando 2 versículos eu não vou precisar contar toda a história. Ok, muito bem. Então siga o que ele diz aqui. Nabucodonosor conta a sua história para Daniel, o profeta. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama. Então veja, era mais do que um sonho, certo? Era mais do que um sonho. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. Isso é um anjo. Ele clamou alto e disse: ponde a árvore abaixo. Ele estava falando de uma árvore, ele tinha visto uma árvore na sua visão, que crescia e se tornava tão próspera, e as aves dos céus vinham e repousavam em seus galhos, e também as feras do campo vinham debaixo das suas sombras. Era muito próspera esta árvore. Mas então, ele viu este anjo, este vigia, que fez esta declaração. Ele disse, o vigia clamou alto e disse: ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Próximo verso. Porém deixai o toco das suas raízes na terra, e até com o grilhão de ferro e bronze na terra, grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais na grama da terra. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens. Então, eu li isso para vocês e eu quero avançar a partir daí, porque eu quero mostrar a vocês algumas coisas importantes antes da gente orar. Vá para o próximo versículo. Este sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora, tu, ó Beltesazar, esse é o nome que foi dado a Daniel quando ele era jovem. Eles mudavam os nomes e deram a ele um nome caldeu. Então, este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação, mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em ti.
Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora. Ele não conseguia falar por 1 hora. Ele estava em choque. 1 hora. Isso é ainda mais do que os amigos de Jó quando encontraram ele. Eles não conseguiam falar por dias. E os seus pensamentos o atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixa o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. Você já ouviu isso aqui? Bem, ele estava sendo respeitoso. Próximo verso. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto abundante, nela alimento para todos, sobre a qual os animais do campo habitavam e sobre cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação. És tu, ó rei. Tu és esta árvore, ele diz. És tu, ó rei, que cresceste e te tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. Enquanto a visão do rei de um vigia e um santo descendo do céu e dizendo: Ponde a árvore abaixo e destruía, porém deixa o toco de suas raízes na terra, com um grilhão de ferro e bronze, na terra a grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu e esteja a sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre meu senhor o rei. Você notou? No verso 16 ele diz que isto era pelo decreto do vigia. E agora ele diz: esse é o decreto do Altíssimo. Glória a Deus. Só um segundo, peraí, deixa eu... Sim. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre meu senhor o rei. Então eu disse, notem que ele disse que era o decreto dos vigias, e agora dizia-se que era o decreto dos vigias, e agora Daniel diz que é o decreto do Altíssimo. Então, os anjos foram aqueles que trouxeram o decreto de acordo com o verso 17, e segundo a visão que Nabucodonosor teve. Mas Daniel, o profeta, disse, este é o decreto do Altíssimo, então marque isso. Certo. Próximo versículo. Que tu serás tirado de entre os homens. Quem vai tirar ele? Ele não nos diz. Te tirarão dos homens, e a tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas, veja isso, que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Veja o próximo versículo. E porquanto eles deram ordem para deixar o toco... Peraí. Eles. Nós vimos no verso 25, e não sabemos quem eram esses eles, e de repente, vamos para o verso 26,
E ele diz, porquanto eles, deve ser o mesmo eles, tem que ser os mesmos eles, por causa da consistência na linguagem. Agora, não sabemos a quem ele se refere quando diz eles. Esses eles são os vigias. Porque essa declaração, para deixar o toco da árvore, um dos vigias fez essa declaração, segundo Nabucodonosor. E uma vez que ele estava com os outros, que ele viu, são eles a que se refere aqui, neste de eles. E porquanto eles deixaram a ordem para deixar o toco da raiz das árvores, teu reino estará certo para ti, depois de saberes, e aí eu quero que você observe isso, depois de saberes que o quê? Que os céus governam. Então, a lição para ele era saber que os céus governam, os céus estão no comando. Agora, esta construção é muito importante. Certo, agora, eu disse a vocês, para marcarem algo importante, quando eu estava me referindo a Nabucodonosor, dizendo que o decreto era dos vigias, e Daniel dizendo que o decreto era do Altíssimo. Qual a diferença aqui? Ok. Vá para Isaías, capítulo 44. Vamos ler a partir do verso 24. A gente vai ler um pouco porque eu não quero sair do contexto, então vamos ler a partir do verso 24. Vamos ler 3 versos. Assim diz o Senhor teu Redentor e aquele que te formou desde o útero, eu sou o Senhor que faz todas as coisas, que estende os céus sozinho, que sozinho posiciona a terra, que frustra os presságios dos mentirosos e torna adivinhadores loucos, que faz homens sábios retrocederem e torna seu conhecimento tolo, que confirma a palavra do seu servo e efetua o conselho dos mensageiros dele. Então aqueles vigias eram seus mensageiros? A propósito, a palavra anjo significa mensageiro. Então, esse foi o conselho deles. Eles decretaram isto sobre Nabucodonosor, e Deus realizou o conselho dos seus mensageiros. É por isso que Daniel estava certo em dizer, esse decreto é do Altíssimo, porque ele realiza o conselho, ele confirma e efetua o conselho dos mensageiros dele. Você vê isso? Muito bem. Então, a próxima coisa que eu disse, que eu quero que você observe no versículo 26 do capítulo 4 de Daniel, a terminologia usada ali, quando diz que ele passaria por essa situação até saber que o céu governa, isso se refere a algo que eu falei para vocês antes em um dos nossos programas Yellow Word Specials. Quando você lê na versão King James e em várias traduções, você encontra a expressão, de fato, deixa eu te mostrar uma delas para você. Vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 3. A construção do reino dos céus, que está definida, que você encontra em vários lugares do Evangelho de Mateus, no grego, não aparece assim. De fato, ele diz, o reino dos céus. O reino dos céus. Essa é a construção real. Por que tantas das versões em inglês preferem usar essa construção?
o reino do céu, é porque não entendem a diferença técnica. Eles veem como uma pequena tecnicidade que não é necessária, mas não é desnecessária. Por menor que um título seja, ele decide como você lê a construção. Então, é o reino dos céus. Este é o fraseamento certo desta declaração. Por que é que isso é importante? Glória a Deus. Eu quero que você leia em Efésios capítulo 1, vamos ler a partir do verso 20. Que manifestou em Cristo, ele diz, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra, nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Lugares celestiais. Qual o significado de lugares celestiais? A palavra lugares não está no grego, certo? Deparaneos significa o celestial, mas porque ele precisava estabelecer, para definir apropriadamente no inglês, ele colocou lugares aí. O que de fato significa reinos. Não é lugares celestiais, são reinos. Significa domínios, certo? Em reinos celestiais, em domínios celestiais. Porque significa que no celestial existem reinos diferentes. Diferentes domínios. No que é celestial, ou seja, nos céus. Veja isso de novo. E o ressuscitou dos mortos e o colocou, está dizendo que Deus colocou Jesus, à sua própria destra, nos lugares ou nos reinos celestiais. Então há reinos diferentes nos céus e Jesus está assentado em um destes reinos, um desses domínios. Então ele vai nos dizer sobre quais reinos Jesus está colocado. Veja isso. Próximo versículo. Muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Muito acima de todo. A partir do que ele acabou de dizer, Jesus está no reino mais elevado possível nos céus. É lá onde Jesus está. Ele está assentado no reino mais elevado possível, nos céus. Agora, antes de eu voltar para isso, vá para Colossenses. Não, vá para Efésios capítulo 3, a partir do verso 8. A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais, certo? Então há principados e potestades nos reinos celestiais. E a igreja é feita conhecida desses principados e potestades que estão nos reinos celestiais. A igreja é feita conhecida a eles como a multiforme sabedoria de Deus, para demonstrar a esses principados e potestades
a multifacetada sabedoria de Deus. Isso é maravilhoso. Vá para Colossenses capítulo 1, verso 16. Veja o que ele diz. Pois por ele, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Agora, a construção aqui, nos céus, que estão nos céus, não é como está no grego. No grego diz que estão nos céus. Não apenas no céu. Veja, a definição, esse artigo definido no o céu, no caso nos céus, e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam elas tronos ou dominações ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Maravilhoso! Do que é que isso está tratando? Você vai saber daqui a pouco. Volte para Efésios, capítulo 1, estamos no verso 22. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isso vai fazer sentido para você daqui a pouco. Vá para o capítulo 6. Ele nos diz onde nós batalhamos ou temos a nossa batalha, onde travamos a nossa batalha. Verso 12 do capítulo 6. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. Agora, só um segundo aqui. Estas forças, ele diz, controlam coisas neste mundo, são dominadores das trevas, o reino das trevas, neste mundo. Então há um reino das trevas que está operando par e passo, par e passo com as coisas da terra. Ok, então ele diz o seguinte, outro nível, contra maldade espiritual em lugares elevados. Na King James diz, lugares elevados é a mesma coisa que lugares celestiais, certo? Então, não sei por que decidiram usar lugares elevados, mas é a mesma coisa. São lugares celestiais, reinos, regiões celestiais. Então, há espíritos malignos nas regiões celestiais e há dominadores das trevas que governam no reino da terra, que fazem acontecer o reino das trevas na terra. Eu quero que você entenda como isso funciona. Jesus veio a este mundo para estabelecer um reino. O reino dele está operando agora nesta terra. O reino de Jesus Cristo está bem aqui nesta terra, está operando bem aqui. E ao mesmo tempo, o assento dele está nas regiões celestiais, no assento mais elevado possível de autoridade. É lá onde ele tem o seu reino. Ele governa a partir de lá. E ainda assim o seu reino está funcionando aqui. Agora, as forças das trevas têm a mesma coisa na sua estrutura. Eles são estruturados, esses são espíritos malignos. Eles estão no nível mais elevado dos seres angelicais, operando nas regiões celestiais. É lá onde eles estão, é lá onde Satanás governa. Lá eles têm o nível mais elevado das suas forças. Mas então eles governam um reino de trevas na terra. Ele coloca dominadores, governadores e comandantes em controle, que controlam assuntos dos homens neste mundo. Veja isso de novo. Se você estuda o livro de Ezequiel, você vê, e também no livro de Isaías,
os reinos espirituais que estavam sobre eles no espírito. Satanás estabelece subestruturas. Então temos um reino terreno aqui, temos nações e governos, e existe um reino de trevas que está operando neste mundo. E tem o reino de Jesus Cristo, que agora foi estabelecido neste mundo. Alguma coisa acontece. Alguma coisa aconteceu quando Jesus morreu na cruz. A Bíblia declara que Jesus descendeu ou desceu ao inferno. E que no inferno, ele venceu as forças das trevas. Ele as venceu no inferno, ele as subjugou e derrotou no inferno. E então, ele teve que fazer isso porque os homens estavam condenados a irem ao inferno. E o inferno era um lugar de prisão para as almas dos homens. Jesus teve que ir lá porque, à medida que o pecado dos homens foi posto sobre eles, eles tinham que ir ao lugar dos mortos. Mas ele venceu. Ele venceu, segundo a Bíblia, ele venceu. A Bíblia diz que ele tirou de cima de si mesmo principados e potestades e fez um espetáculo público deles. Ou seja, todas as forças espirituais estavam observando. E Jesus derrotou Satanás diante de todas as hostes angelicais, os céus observando, o inferno todo assistindo. Eu digo que provavelmente nesse momento ninguém estava possuído por demônios, porque todos os demônios estavam assistindo aquilo. Glória a Deus. Então, todos sabem que Jesus os derrotou completamente e então ele ressuscitou. Ele voltou à terra, direto para o seu corpo, e se levantou vitorioso. Então esse reino que foi estabelecido, com o seu nome estampado nele, é vitorioso sobre as trevas deste mundo. Glória a Deus. Então, aqui está algo que é muito bom. Nós pertencemos a estes lugares celestiais, mas onde nós estamos? Em que nível do celestial ou dos céus nós estamos? Bem, a Bíblia nos diz, ela não nos deixa especulando, ela nos diz exatamente onde nós estamos. Então, vamos para Efésios capítulo 2 e versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, veja, estávamos, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados juntamente com Cristo. Este é o lugar mais elevado possível. É daí que a nossa autoridade vem. Então, enquanto operamos neste reino, somos colocados na terra. O nosso poder, a nossa autoridade vem do assento mais elevado dos céus. Lembre-se, a palavra para Nabucodonosor foi: até que você saiba que os céus governam.
Ou seja, não importa o que aconteça entre os homens, ou você estará influenciado pelos poderes das trevas, ou está sendo influenciado pelo reino do Filho amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você não será deixado neutro nunca. Você não pode dizer, eu não acredito em Deus nem no diabo. Significa que o diabo já tem você. Porque uma das suas estratégias é o que se chama de incógnito de Satanás. Ele finge que não existe. Ele mente para você, para te enganar, dizendo que não é ele não tem nada a ver com isso, ele não está ali. Ou seja, se você crê que o diabo existe, ele afeta, se não afeta, não. Isso é mentira. É como chegar na sua casa e dizer, eu não acredito que existe China porque eu nunca fui lá. Então a China não existe porque eu não acredito que ela existe. Então você precisa crer para existir? Não. Embora haja todos os testemunhos e informações que você tem, você não pode acreditar que acontece ou não porque você crê. Então a China não existe porque eu não acredito nisso? O céu não existe porque eu não acredito? Eu já disse a vocês. Eu vi o céu. Eu não acredito que o céu que o céu existe porque eu não vi, é mesmo? E quanto a todos os testemunhos daqueles que temos na Bíblia e outros que tiveram experiências maravilhosas, você não vai acreditar neles? E quanto ao poder do nome de Jesus, nenhum nome como o nome de Jesus. Do contrário, como você pode explicar quando os olhos cegos que nunca viram são abertos à menção do nome de Jesus? Como é que você explica isso? Como você explica todos os doentes que foram curados ao nome de Jesus Cristo? Como você explica os mortos sendo ressuscitados ao nome de Jesus Cristo? Tanto, tanto, tanto. As vidas mudadas de pecadores para santos, como você explica? Você acha que se você não acreditar, ele vai deixar de existir? Isso é auto-engano. A Bíblia diz que se nos recusarmos a crer, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Os céus governam. E nós pertencemos a esse reino. Agora, onde é que o diabo... Não, peraí. Vá para Apocalipse capítulo 12. Ele nos fala sobre algo que vai acontecer. E a partir disso, nós podemos facilmente dizer onde está operando. A partir do verso 7, Apocalipse 12. E houve guerra. Agora veja. A King James aqui diz que houve guerra no céu. No grego, a Bíblia diz que houve guerra no céu. Não é um céu qualquer, é o céu. Então, ele está se referindo a um reino específico dos céus. Então a tradução diz, guerra nos céus, está correto? Tem que colocar o S, porque senão fica equivocado. Então, ou tem que dizer que houve guerra em um céu, ou guerra nos céus, ou também no reino celestial, ou nos reinos celestiais, desculpe. Tudo significa o mesmo. Mas isso aqui diz que houve guerra no céu. E aí você diz, não, houve guerra no céu de Deus? Não, não foi no céu de Deus. Eles tiraram o artigo aqui. Miguel, então, aqui está o que é celeste, os céus, os reinos celestiais. Uranos é o grego e pode também significar ar, atmosfera. Mas é mais frequentemente usado para céu. Então, é o que ele busca nos dizer aqui. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Esse é o diabo.
e lutou o dragão e os seus anjos. Agora isso não aconteceu ainda, ainda vai acontecer. Eu compartilhei com vocês e eu disse quando isso deve acontecer. Então, houve guerra no céu, nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel é o anjo do Senhor, de Deus, e o dragão e os seus anjos lutaram. Então estão lutando. Agora veja o próximo verso. E não prevaleceram, o dragão e seus anjos não prevaleceram contra Miguel e os seus anjos. Nem o seu lugar se achou mais no céu. Eles foram desalojados, eles foram tirados dali. Eles foram expulsos, o que significa que eles estavam lá. Eles estavam nas regiões celestiais, espíritos malignos nas regiões celestiais. Espíritos malignos nos lugares exaltados, como a King James diz, que é regiões celestiais. É onde estavam. Eles ainda estão lá. Eles ainda estão lá até este momento, onde serão expulsos. E não prevaleceram, e nem seu lugar se achou mais no céu. Veja o próximo. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Você viu isso? Ele engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, vários anjos lá, como eu disse, tem alguns que estão operando na terra e outros estão lá em cima. Estes anjos foram lançados com ele. Próximo verso. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Próximo verso. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. Então hoje estamos no assento de Cristo, assentados juntamente com Ele, como seus vigias, como seus homens dos céus. É isso que a Bíblia diz. Veja, vá para 1 Coríntios. Meu Deus. 1 Coríntios 15, verso 45. Vamos ler. Eu quero ler na Bíblia Católica. Veja, da Bíblia Católica, é claro. Eu sou amigo de todos os católicos. O primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último Adão, veja, Jesus Cristo, ele diz, o último Adão, ele é o segundo e último Adão. O segundo Adão foi feito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão como espírito vivificante, um espírito que dá vida. Ei! Um espírito que dá vida. Lembre quando ele disse, hoje eu te gerei, foi quando ele nasceu de novo. Quando Deus disse, hoje eu te gerei. Eu queria ter mais dias, amanhã, depois, sabe, um outro programa. Mas aqui é bem curto, veja. Então o último Adão foi feito espírito vivificante. Então quando você nasce de novo, você não nasce segundo o primeiro Adão. Então não fale como o mundo, quando ele diz, eu não sou de Adão. Eles não entendem do que você está falando. De que Adão? Você está falando do primeiro Adão? Se você é do mundo, então você é do primeiro Adão? Eu não sou do primeiro Adão. Não. Eu nasci de novo. Eu sou do segundo e último Adão. Jesus Cristo. Então, eu nasci segundo o Adão de Deus, com um espírito vivificante, ou seja, um espírito que dá vida.
Um espírito que dá vida não é de espantar que Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu tenho um espírito que dá vida. Quando eu entro, a vida entra. Vamos ler o próximo versículo. Mas não é o primeiro que é espiritual, mas o que é natural e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, o primeiro Adão é da terra, terreno. Então aqui ele diz terreno. Você viu isso? Terreno. O segundo homem, do céu, é celestial. Glória a Deus. Então quando ele diz: eu não conheço o segundo Adão, ele está falando do terreno, do Adão terreno, do homem terreno. O homem celestial vem do segundo Adão. Você viu isso? O segundo homem é o segundo e último Adão. Do céu é celestial. Quando você nasceu de novo, você nasceu segundo o homem celestial, Jesus Cristo. O primeiro homem foi trazido a este mundo do natural. Nós acabamos de ler. Vá para o 46. Não é o primeiro que é o espiritual, mas o que é natural e depois o que é espiritual. Então o natural foi trazido primeiro. Depois disso, o segundo, que é espiritual, Jesus Cristo, nasceu espiritualmente. Houve um nascimento espiritual. Quando ele foi ressuscitado dos mortos, Deus disse: esse é o meu filho, hoje eu te gerei pela ressurreição dos mortos. E é isso que a Bíblia diz, que nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Glória a Deus. Volte para o 47, verso 47. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem do céu é celestial. E aqui está a grande coisa. Estamos lendo daqui para o próximo versículo. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. Você está pegando isso? E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. Ele está dizendo que os terrenos são iguais ao primeiro Adão e os celestiais são iguais ao segundo Adão, o segundo homem do céu. Ai, ai, ai. Veja a próxima. E assim como temos portado a imagem do terreno, embora você tenha nascido de novo, você carrega a imagem do terreno. Ou seja, isso não acabou ainda, o velho homem morreu, certo? Sim. Mas agora, também portaremos a imagem do celestial. Então agora, porte a imagem do celestial onde quer que você vá, tenha a imagem do celestial. Diga: eu porto a imagem do celestial. Diga: eu sou a expressão dos céus. Diga: eu sou celestial. Oh, glória a Deus! Estamos fazendo nossas declarações hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Fizemos ontem também em oração. Eu quero que você levante para orarmos. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós portamos a imagem do celestial. Aleluia! Os céus governam. Os céus governam. Aleluia! Estamos operando a partir da nossa posição de governo. Reis e sacerdotes diante de Deus. Reis e sacerdotes diante de Deus. Aqueles que recebem abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida. Por Jesus Cristo. Ore no Espírito Santo agora.
Oh, ande comble nengle digra habra delegesto paragasta. Le corabasaya, Manda Caseko Parada la Mando Shundrigana Basundro do Shanta, Manda Keropo Santore Barakayada, Manda Katarabadu Shundo Shundriba, Manda Kadu Suntore Barakala Bashandra Gadabadu Sundre Medigana Basuntoraba, Malako Shundro Barago Sundre Medigana Basuntoriba, Malakato Shundrigana Basundre Medigana Shundrigana. In the name of Então, a mensagem do mês é o que vocês estão esperando? Yes. Sim. So it's the month of thanks. É o mês da ação de graças. And E we did a global Thanksgiving during the nós fizemos o nosso culto de ação de graças durante a IPPC, mas em dezembro we do nós fazemos Thanksgiving in the church ação de graças nas igrejas and e the schedule a programação for different zones. varia para regiões diferentes, então eu espero que na sua região você já tenha as datas para os seus cultos de ações de graças. It's important to give thanks to God. É importante dar graças a Deus, Important. é importante. And you give thanks E você dá graças in us how God segundo o quanto Deus tem te abençoado. that's how you give thanks. É assim que você dá graças a Deus. In giving thanks, Ao dar graças, He told us Ele nos disse to take our thanksgiving offering para fazermos mesmo ofertas de ação de graças na casa de Deus. give your thanksgiving offering. Dar nossas graças No thanksgiving também é ofertas. Não há ações de graças offering. sem uma oferta de ação de graças. The thanksgiving offering is A significant. oferta de ação de graças é significativa. You prepare Você prepara what your offering is going to be. o que será a sua oferta? Você está dando a Deus. Remember, Lembre-se He set up que Ele estabeleceu the priesthood o to receive. ofício do sacerdócio para receber as ofertas. Then Então, His people, the church, dentre o seu povo, a igreja, He also set up a structure, Ele também estabeleceu uma estrutura. and the structure, E a estrutura, local church, na igreja local, is headed by the pastor é comandada pelo pastor to receive the offering. que deve receber as ofertas. Então, quando você está dando ofertas, você não está dando uma oferta para o pastor? See, don't Veja, não, you have to allow você the Spirit of God tem que permitir o Espírito de Deus se comunicar com você. Não fique usando o seu cérebro the work of God. para ficar querendo entender a obra de Deus. Use as Escrituras, o que a palavra diz, para entendê-lo. Don't reason Him out. Não fique tentando raciocinar para entendê-lo. For the things of God, you have to As coisas do mundo você entende com o seu raciocínio, mas as coisas de Deus você entende pelo que Ele disse, pelo que Ele quer, o que é a vontade dEle. that's the way. É assim. For example, He determined that Por exemplo, Ele determinou crucifixion que a sua salvação viria pela crucificação de Jesus Cristo, seu sepultamento e ressurreição. Como você poderia entender isso? and He had to be born of a virgin. How? E que Ele teria que nascer de uma virgem? Como você entenderia isso com sua mente? Como? That was His plan. Esse foi o plano dele.
So Então, you prepare você prepara offering. a sua oferta de ação de graças You give it. e você a dá. Your thanksgiving offering A sua oferta de ação de graças from your heart, vem do seu coração God has blessed you. na medida em que Deus te abençoa. If you say to yourself, Se você diz para si mesmo, I can't give this to God, it's too big for God. eu não posso dar isso para Deus, é demais para dar para Ele, God to make it small. significa que você quer que Deus diminua. Do you want Him to make your life smaller? Você quer que Ele deixe a sua vida menor? What excites me? O que me anima é Giving dar big for God. grande para Deus. See, Veja, it means a lot. isso significa muito. It means a lot Significa muito. that you're able to do big things, Que você pode fazer coisas grandes para Deus. Não faça coisas pequenas para Deus. growing. Cresça, continue crescendo Be excited to give in. e se anime para dar a obra de Deus de forma significativa. And never give E nunca dê what you think segundo o que você pensa church needs. que a igreja precisa. Give according Dê segundo to what God has given you. a fé que Deus te deu. Dê. That's how you do it. É assim que você faz. A gentleman once asked me years ago. Um senhor uma vez me perguntou, anos atrás, He said ele disse so he asked que ele queria dar e church need. ele perguntou o que a igreja precisa. E eu disse nada. He was surprised. Ele ficou surpreso. He said, I mean, Ele disse, não, eu quero dar to something the church. para alguma coisa que a igreja precisa. I said, there are no needs. What Eu disse, needs? não há necessidades, nossas necessidades estão supridas e temos em abundância. I can't think of anything. Mesmo procurando, eu não consigo pensar nada que a gente precise. You see, so how is he going to give? He wants to give according to. Então como é que ele vai dar? Se ele vai dar segundo a necessidade da igreja? Isso é tolice. Não foi assim que Deus disse para darmos. Você não dá a Deus porque ele precisa. Você dá a Deus porque ele te pediu. Belong to him. Give Você pertence a ele, dê a ele do seu coração. that you had the opportunity to give Como aprecia a oportunidade que você tem para dar. functions. É assim que o Filho de Deus opera. To give in the house of God. You give into the house of God. Dar na casa de Deus, dar na casa de Deus. God ought to have abundance. A casa de Deus tem que ter abundância, não apenas suprir uma necessidade. Not trying to meet a need. Não estamos tentando suprir uma necessidade? Think the way God wants you to. Então pense como Deus quer que você pense. Pense, desculpa. Glory be to God. Glória a Deus. This month is a month of thanksgiving. Então esse mês é o mês da ação de graças. So it's going to be wonderful. Será maravilhoso? Thanksgiving offering. And let it Prepare a sua oferta de ação de graças start to give it to God. e que seja com alegria para dar a Deus. Eu quero fazer isso. Você já pensou, Maybe in your church. talvez na sua igreja, How much have you ever given to God? quanto você já deu a Deus? And this time you're saying to yourself, I want to give to God. E aí você diz a Deus, eu quero dar a Deus Never done. o que talvez ninguém jamais fez. Maybe what nobody has ever done in your church. Talvez o que ninguém jamais deu na sua igreja. Distinguish yourself. Distinga-se, dê a Deus de uma forma diferente. Some of you may not be able to do that immediately, but Alguns de vocês talvez não consigam fazer imediatamente, mas defina, eu vou fazer para Deus o que ninguém jamais fez. Solomon was. Foi assim que Salomão fez, ele planejava o que ia fazer para Deus e queria fazer o que ninguém jamais havia feito. God required one burnt offering. One. Deus requereu um sacrifício, Solomon ascended the throne. He made it one. um holocausto. Quando Salomão assumiu o trono, ele fez 1000. To Solomon. E a Bíblia diz que naquela noite Deus apareceu a Salomão. O que você quer que eu faça por você? Amazing, right? Maravilhoso, não é? Do something that's challenging. Faça algo que seja desafiador. Hallelujah. Aleluia. So we're gonna get ready now for the